Fala pessoal, a gente vai resolver a questão 22 do Saraiva. A questão diz o seguinte: uma fonte de luz pontual encontra-se a uma distância L de uma tela vertical AB. Da fonte à tela, pela reta SA, move-se progressivamente com uma velocidade constante v um objeto opaco de altura h. Determine a velocidade instantânea de deslocamento do extremo superior da sombra do objeto na tela. Então aqui a gente tem o desenho para a gente poder entender melhor como que está funcionando esse movimento aí do objeto opaco e da sombra. Então, aqui eu tenho de S até A a distância L, e aqui de A até B eu tenho a altura da sombra do objeto opaco. Como aqui eu tenho uma fonte pontual de luz, então a luz aqui ela se propaga como se fosse linha reta e forma a sombra do objeto opaco, ok? Aqui eu tenho que pensar o seguinte: o objeto opaco está se movendo para a direita, né? Ele está saindo de S e indo para A. A gente tem que supor que a gente começou a contar o movimento dele quando ele estava partindo de S, indo para A. Então assim que ele saiu de S eu comecei a contar. Soltei o cronômetro ali e estou contando o tempo. Então o que acontece aqui? Ele está se movimentando para cá, ele vai se deslocar. Eu tenho que considerar um deslocamento dele muito pequeno. Muito pequeno. Ele se deslocando para cá no intervalo muito pequeno, a sombra dele também vai se deslocar de uma altura muito pequena. Como ela pede a velocidade instantânea, a gente tem o seguinte: a velocidade média, que eu vou chamar de Vmed, é igual a ΔS sobre ΔT. A diferença de espaço sobre a diferença de tempo. Só que a velocidade instantânea, que é o que o texto pede, a gente consegue quando o ΔT tende a zero. O ΔT é um intervalo de tempo muito pequeno. Consequentemente, o ΔS também é muito pequeno. Por isso, eu tenho que fazer essa consideração, de considerar o objeto andando no intervalo de tempo muito pequeno aqui para frente. Consequentemente, o deslocamento da sombra aqui vai ser muito pequeno na parede também. Então a gente diz o seguinte, que a velocidade instantânea, que nesse caso eu vou chamar de VH, que é a velocidade, vou chamar de VHzão, VHzão, que eu vou chamar Hzão, a altura da sombra, vai ser ΔH sobre ΔT, só que o ΔT tende a zero. Então eu pego um ΔT extremamente pequeno, consequentemente o ΔH vai ser muito pequeno também. Então, o objetivo é encontrar isso aqui, ΔH sobre ΔT. Eu encontrando o ΔH sobre ΔT, aí eu faço meu ΔT tender a zero e tenho o meu VH, que é a minha velocidade instantânea, a velocidade da sombra. Então, olha só, eu vou ter o seguinte, vamos considerar que o objeto, nesse momento aqui onde ele se encontra, ele gera uma sombra aqui em cima, de altura H. Então, eu vou chamar isso aqui de H. Daqui até aqui vai ser Hzão. Certo? E aqui onde ele se encontra, vai ser VT, que é o espaço que ele percorreu. Como ele está em velocidade constante, ele vai percorrer um espaço VT. Então, eu tenho um triângulo grande e um triângulo pequeno. Certo? Então aqui eu posso usar a semelhança de triângulo para encontrar uma relação. Lembrando que esse deslocamento daqui do S até o A é L. Então aqui eu tenho que ter a seguinte relação. H sobre L é igual a Hzinho sobre VT. Ok? Então isso aqui eu vou chamar de relação 1. Essa aqui é a minha relação 1. Agora eu vou considerar que esse objeto opaco ele se deslocou muito pouco para frente. Muito pouco. Então ele se deslocou aqui, ó. Que eu estou exagerando para a gente poder enxergar melhor a situação. A altura dele continua a mesma, né? Hzinho. Como ele se deslocou no espaço muito pequeno, extremamente pequeno,
e a velocidade dele é constante, então ele se deslocou num intervalo de tempo muito pequeno. Esse deslocamento aqui agora vai ser V vezes ΔT. Então, o momento onde eu faço a minha primeira análise, ele está a uma distância VT de S. Ok? Na minha segunda, na minha segunda análise, que é esse pequeno deslocamento aqui que ele sofreu, foi um pequeno deslocamento mesmo, muito pequeno, que vai ser V vezes ΔT, que seria o tempo final, que é o tempo que ele está aqui, menos o tempo que ele está no estágio anterior. Esse deslocamento vai provocar o quê? Um deslocamento na altura da sombra, que vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. A altura da sombra deslocou. Né? Então a altura da sombra diminuiu. Estava lá, aqui próximo de B, ela diminuiu. E essa diferença aqui eu vou chamar de ΔH. ΔHzão vai ser essa diferença aí. Ok? Certo. Então, qual vai ser a altura da sombra agora? A altura da sombra é essa aqui, ó. Partindo daqui até chegar no A. Vai ser isso aqui, ó. Essa altura aqui agora vai ser quem, gente? Essa altura aqui vai ser Hzão mais ΔH. Olha só, aqui tem uma sutileza, algo bem interessante que eu já vi muita gente fazendo errado, tá? Aqui a gente tem que se preocupar com isso daqui. Aqui eu coloquei H mais ΔH. Muita gente faz H menos ΔH. Isso vai dar um pequeno erro no final da resposta, na questão do módulo. Mas o correto vai ser H mais ΔH pelo seguinte. Vocês concordam comigo que esse ΔH é positivo? Por quê? O ΔH vai ser definido como? Vai ser a altura final menos a altura inicial. Quem é a altura final? Não vai ser de A até esse ponto aqui? Essa é a altura final. Quem é a altura inicial? A altura inicial é de A até B. Então, quando eu faço essa altura final menos a altura inicial, vai me dar um número negativo. Então, esse H aqui, ele é um número negativo. Então, quando eu faço essa soma aqui, H mais ΔH, eu estou, no final das contas, subtraindo, porque o ΔH é um número negativo. Ok? É como se, vamos, por exemplo, é como se o ΔH fosse igual a menos 2. Então, eu faço H mais ΔH, seria a mesma coisa eu fazer H menos 2. Ok? Então, o correto é eu manter essa relação aqui, H mais ΔH. Porque o ΔH aqui ele é um número negativo. Então, o que acontece aqui? O objeto opaco está nessa nova posição. Então, eu tenho uma nova relação, tenho um novo triângulo formado aqui. Eu tenho esse triângulo maior, formado com essa altura H mais ΔH, e o objeto opaco nessa nova posição. A minha próxima relação vai ser a seguinte. Eu tenho aqui que vai ser H mais ΔH, H mais ΔH, sobre o Lzinho continua, o Lzinho é constante, que é a distância de S até A. Isso aqui vai ser igual Hzinho, continua, que é constante também, sobre. Agora que eu tenho um novo espaço, né? O deslocamento total agora. Quem vai ser esse deslocamento total? Vai ser VT mais V ΔT. Eu tenho esse deslocamento mais esse deslocamento. Então vai ser VT mais V ΔT. Eu vou colocar o V em evidência. Vai ficar V que multiplica T mais ΔT. Ok? Então eu tenho aqui a minha relação que eu vou chamar de relação 2. Essa é a minha relação 2. Então olha só. Eu quero encontrar quem é o meu ΔH sobre ΔT. Eu depois vou fazer o ΔT tender a zero. Aqui, pela relação 2, eu tenho ΔH, né? H mais ΔH sobre L, é igual a H sobre V, que multiplica T mais ΔT. Eu tenho ΔT aqui. Então, eu vou usar a relação 2 e vou manipular ela de uma forma que eu encontre o meu ΔH sobre ΔT. Então, aqui vai ficar o seguinte. Vou reescrever aqui. H mais ΔH sobre L é igual a Hzinho
sobre V, que multiplica T mais ΔT. O que eu vou fazer aqui agora? Está mais fácil eu isolar o ΔH, né? Então, o que eu vou fazer para isolar o ΔH? O L está aqui embaixo dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. O Hzão está tá aqui em cima. Somando, eu passo para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ter o seguinte, ΔH, ΔHzão, é igual a LH sobre V, que multiplica T mais ΔT, menos Hzão. Mas olha só, o Hzão, eu posso eu tenho uma relação para Hzão, que é aqui da relação 1. Eu posso isolar esse Hzão e eu encontro que ele vai ser quem? Vai ser LH sobre VT. Então, agora eu vou ter o seguinte, ΔH é igual a L, Hzinho, sobre V, que multiplica T mais ΔT, menos L, Hzinho sobre VT. LH sobre V eu tenho em comum nos dois, eu vou colocar em evidência. Não precisa colocar em evidência. Eu vou colocar para ficar um pouco melhor da gente enxergar o que está acontecendo. Então vai ficar aqui LH sobre V, que multiplica 1 sobre T mais ΔT, menos 1 sobre T. Isso aqui vai ser igual a quem? LH sobre V. E aqui agora basta fazer cruzado, né? T vezes 1, T mais ΔT vezes menos 1. E embaixo eu faço T mais ΔT vezes T. Então aqui vai ficar isso aqui vezes T menos T menos ΔT. Tudo isso sobre T, que multiplica T mais ΔT. Esse T corta com esse menos T. A gente vai ter o seguinte. Vamos colocar aqui o ΔH, né? Então a gente vai ter o seguinte. ΔH é igual a LH sobre V, que multiplica menos ΔT sobre T, que multiplica T mais ΔT. Esse é o valor. Então, olha só, gente. Aqui eu tenho o ΔH, eu tenho o ΔT aqui em cima multiplicando tudo. Basta eu pegar o ΔT que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Quando eu passar para o outro lado dividindo, eu vou encontrar o meu ΔH sobre ΔT. Então, aqui eu tenho ΔH sobre ΔT é igual a LH menos LH, né, porque o sinal de menos fica, sobre VT, que multiplica T mais ΔT. Então, eu encontrei a minha relação que eu queria. Essa é a relação que eu estava procurando. ΔH sobre ΔT. Então, eu pego essa relação e faço o ΔT tender a zero, eu faço ele ser muito próximo de zero, e eu tenho a minha velocidade de Hzão, que é a velocidade da sombra. Aqui agora basta fazer o seguinte. O ΔH sobre ΔT eu vou chamar de VH, que é a minha velocidade instantânea, é igual a menos LH sobre VT, que multiplica T mais... O ΔT está tendendo a zero, então eu vou colocar como um zero aqui. Consequentemente, eu tenho que VH é igual a menos LH sobre VT quadrado. Essa aqui é a resposta final. Essa aqui é a velocidade do deslocamento do ponto máximo, né, do ponto extremo superior da sombra do objeto. Essa é a minha resposta final. Esse sinal negativo aí, ele surge para dizer o seguinte, ele está dizendo para qual sentido que a velocidade está indo. Né? Então, olha só, aqui eu adotei como
da esquerda para a direita sendo positivo e de baixo para cima sendo positivo. Então, a velocidade da sombra está apontando para baixo. Isso mostra que a sombra está diminuindo, né? O tamanho da sombra está diminuindo. Então, apenas isso que é a interpretação desse sinal. A velocidade da sombra está apontando no sentido negativo, ok? Por derivada, como é que fica essa questão? Por derivada, vai ficar o seguinte, olha só. A minha relação 1, né, que foi a primeira relação que eu encontrei, foi H sobre L é igual a Hzinho sobre VT. Aqui tem como eu colocar a Hzão, a altura da sombra, né? Tem como eu colocar a altura da sombra apenas em função do tempo. Fazendo como? Eu posso fazer H é igual a L, Hzinho sobre VT. LH sobre V é constante, quem varia é apenas T. Então eu tenho a altura da sombra em função do tempo. Ok? Para quem já estudou derivada, para quem já sabe derivada, sabe que se eu quero encontrar a velocidade instantânea, basta eu derivar a função posição com relação ao tempo. Então eu vou pegar aqui, se eu quero saber a minha velocidade instantânea, que eu chamei de VH, vai ser igual a derivada de H com relação ao tempo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho que derivar o outro lado com relação ao tempo. Derivada com relação ao tempo de L, Hzinho sobre VT. Ok? Então agora, VH vai ser igual. O LH sobre V é constante, então eu posso jogar isso para fora da derivada. LH sobre V vezes a derivada com relação ao tempo de 1 sobre T. Mas olha só, 1 sobre T é a mesma coisa de T elevado a menos 1. Então aqui vai ficar LH sobre V vezes a derivada em relação ao tempo de T a menos 1. Então o que acontece aqui? Eu tenho que derivar esse T a menos 1. É derivada de uma potência. Então o que vai acontecer aqui? A constante continua, LH sobre V, e agora eu vou derivar o T a menos 1. A regrinha para derivar a potência, né, gente? O que vai fazer? Aqui ele está elevado a menos 1, o menos 1 cai. Então vai ficar vezes menos 1. O T continua, que é variável. E agora eu subtraio uma unidade do expoente. Então vai ficar menos 1, menos 1. Então aqui vai ficar menos 2. Então, eu tenho que o VH vai ser menos LH sobre VT quadrado. Então deu exatamente a resposta anterior, né? Que eu tenho VH igual a menos L Hzinho sobre VT quadrado. E aqui também, menos LHzinho sobre VT quadrado. Lembrando que o V é a velocidade do objeto opaco, né? E o VH é a velocidade da sombra do objeto. Como é que o ponto máximo da altura ali, a parte superior da sombra está variando na parede. Então essa é a resposta, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima resolução, galera. Valeu!